Pessoal, então boa noite para todas e para todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no Clube dos Bichos. Hoje a gente vai falar sobre a espécie felina e um assunto que é de extrema importância nos gatos, que é o complexo gengiva-estomatite felina. Para isso, nós convidamos duas veterinárias que são feras nesse assunto, a doutora Thalita Isidori, que é médica veterinária e especialista em felinos, e a doutora Fabiana Reich, que é médica veterinária odontologista. Pessoal, gostaria de agradecer a vocês duas por compartilhar o seu tempo e o seu conhecimento com os membros aqui do clube. Eu que agradeço, eu fico sempre muito feliz, eu adoro conversar com vocês. E hoje com a Fabiana também, nós três, tô amando, tô adorando. Eu também, ótima ideia, né, a gente conseguir compartilhar dessa doença, né, que amedronta tanto, né, os tutores. Eu vejo uma relutância enorme quando a gente fala, né, que tem uma doença de uma gravidade tão elevada, né, na cavidade oral. É bem complexo o assunto, bem complexo mesmo. Eu acho que além da gravidade da doença, né, Fabiana, a questão da prevalência, né, é uma doença que é muito prevalente na espécie felina, né. Então, é nosso papel, como veterinário, levar informação aos tutores para poder desmistificar um pouco com relação ao tratamento, né? E também sobre a própria doença em si, que não é o fim do mundo. A gente tem recursos para poder dar mais conforto e prolongar a vida do animal que apresenta essa doença. Eu acho, e não só, né, levar para os tutores, mas levar para os médicos veterinários também, que às vezes não lidam tanto com os gatos, né? E aí se depara com esse tipo de lesão na boca, não sabe o que é, né? Então, eu acho que é super importante também a gente levar essa informação para os médicos veterinários que não mexem tanto com felinos, né? Sim, exatamente. Então, partindo do início, vamos explicar o que é o complexo gengiva-estomatite. Fabiana, acho que melhor você começar a fala, porque para definir, para poder explicar assim, fazer a definição, deixar bem claro o que é essa doença, o que é esse complexo gengiva-estomatite felina. Tá, o complexo, ele é uma inflamação, né, intensa e prevalente nas mucosas da cavidade oral. Então, o que seria essas mucosas, né? Gengiva, mucosa alveolar, mucosa vestibular, mucosa palatina, mucosa labial e região de arco glosso-palatino, né? Geralmente, quando a gente avalia a cavidade oral do animal, pode ser que a gengiva-estomatite ela esteja num estágio mais inicial, e aí o que a gente consegue observar é uma inflamação bem intensa mesmo em volta dessa gengiva, próxima aos dentes, né? Principalmente caninos e premolares. Mas, geralmente, eu fecho o diagnóstico de gengiva-estomatite quando eu abro a boca e vejo aquela inflamação bem intensa mesmo no fundo, né? Falando popularmente no fundo da boca, que é essa região, né, de arco glosso-palatino. Infelizmente, a gente, assim, não tem causa ainda definida, tá, dessa doença. Ainda está sendo feito estudo, mas ninguém chegou a uma conclusão definitiva. Pode estar relacionado ao vírus da imunodeficiência felina, então ao FIV, pode estar relacionada à FeLV, pode estar relacionada a calicivírus, mas também pode estar relacionada a herpes vírus. Há um ano atrás, eu assisti uma palestra que até foi cogitado leishmania tendo um papel aí nessa doença, sabe? E geralmente também está relacionado à bactéria da cavidade oral. Então, é uma reação do organismo, uma reação exacerbada, né, do sistema imune frente a um pouquinho de bactéria que acumula na boca do animal. Então, geralmente o gato, né, que já tem o sistema imune mais comprometido, ele tem mais predisposição a ter esse tipo de alteração, né? A gente vê muito na rotina animal FIV ou FeLV positivo, tendo desenvolvimento da gengiva-estomatite. Infelizmente, aqui ainda é pouca a rotina de testar contra calicivírus, né? Pelo exame não está tão acessível quanto em São Paulo, né? E ser um custo um pouquinho mais elevado,
Eu tive 2 pacientes que eu consegui fazer, depois da cirurgia, eu consegui fazer o PCR e que eu consegui diagnosticar o calicivírus. Mas ainda é bem complicado, tá? Mas basicamente está relacionado com isso. A gente não tem ainda uma causa definida e acontece por conta de ou por conta de alteração viral, ou mesmo por conta desse acúmulo de placa bacteriana. A gente fala que é uma alergia mesmo, né? Para explicar bem popular, é uma alergia que o animal tenha ao acúmulo de placa bacteriana mesmo. E a gente já comentou em outras lives, né, Thalita, quanto que o gato possui uma reação imunológica, principalmente a quadros de estresse, né? Ele muda completamente a resposta imunológica dele quando ele está em situações de estresse. Inclusive, e aí a Fabiana, ela citou muito bem, né? Mas eu só queria complementar uma coisa, não sei se também você já observou isso, Fabiana, mas tem estudos também mostrando, né? A incidência dessa doença em animais que vivem em situações de estresse, né? Que é maior. Então, abrigos, né? Casas, que a gente chama de casas multicat, né? Já ia falar o multicat, exatamente. A gente vê uma incidência maior, né? Porque a gente sabe que esses animais, eles vivem num estresse contínuo ali, não tem jeito, né? Então, o estresse tem um papel muito importante também para tudo no gato, né? Tudo no felino. Eu tive uma paciente que ela adotou, né, uma cliente que ela adotou 2 gatas. As 2 vieram com gengivistomatite muito nova. Uma eu comecei a fazer tratamento dela com 1 ano e 2 meses. A outra com 1 ano e 8 meses. Então, todas vieram de abrigo, foram adotadas. Então, esse fator de estresse é assim, bem assim, de causar o gatilho mesmo, para causar o gatilho mesmo da gengivistomatite. E assim, também o que eu vejo na minha rotina, muitos gatos de abrigo, de casas multicat, assim, a grande maioria vai ter herpes vírus, né? Vai ter muitas vezes calicivírus. Então, assim, até onde é o estresse, esses vírus, os dois, né? A junção desses 2 fatores. É uma coisa aí que a gente não sabe ainda, a verdade é essa, né? Tem muito que estudar sobre isso ainda. Isso, a gente fala que você saber o que é causa e o que é consequência, né? Acaba que um vira causa e consequência do outro, né? Sim. A gente fala que é multifatorial. Infelizmente, ninguém conseguiu chegar ainda, né, a um diagnóstico certo. É isso que está causando. Infelizmente, a gente não consegue. Sim. Acaba que não é somente um fator, né? É multifatorial, exatamente como você falou, né, Fabiana? E o que eu observo muito nesses pacientes é que, na maioria das vezes, eu só tive uma, que é essa que eu estou contando de 1 ano e 8 meses, que não tinha doença periodontal na boca, mas a maioria dos pacientes tem doença periodontal associada também. Então, já tem estudo falando que a doença periodontal também pode ser um gatilho para iniciar a gengivistomatite. Não ela separadamente, em conjunto com todos esses outros fatores. Não é isolada, né? Não ela isolada e sim associada mesmo com esses outros fatores. Entendi. Quando a gente vai falar do diagnóstico da doença, a gente tem que contar muito com a participação do tutor, porque é ele que está ali no dia a dia, vendo o animal dele, vendo como é que o animal dele está reagindo às mudanças de comportamento, como que ele está alimentando, se está diminuindo o apetite, ficando mais prostrado. Como que a gente pode, o que o tutor pode observar no animal dele para poder começar a pensar que ele está apresentando o complexo de gengivistomatite? Quais são os principais sintomas dessa doença? Eu falo? Pode falar, a gente vai complementando. A gente vai falando. Bom, e aí eu vou falar assim, o que geralmente no consultório eu vejo os tutores, né, eles, qual a queixa, né, que eles chegam pra mim, geralmente, eu não sei se você vai concordar, Fabiana, eles falam assim, ó, nossa, tá com um cheiro muito ruim a boca, né, tá com um cheiro horroroso, o meu gato tá com cheiro... Ô, Pérola, o meu gato tá todo com cheiro ruim. Deixa ela. Hoje é de gato, não é cachorro. E o gato fica todo com cheiro ruim mesmo, porque né, ele vai se lamber e ele não consegue, na maioria das vezes. Aquele pelo fica opaco, fica um pelo oleoso, ceboso, opaco, né? Ele não se lambe como ele
tem costume, e quando ele se lambe, ele deixa aquele cheiro no pelame dele, né? Então a gente observa isso, um gato que tá com pelo feio porque não se lambe mais, a gente observa esse cheiro muito forte na cavidade oral, é um gato que fica salivando mais, né? Então a gente vê aquele gato babando, é uma queixa do tutor também falar, nossa, ele tá salivando, né? Ele sente muita dor, né? Então, com isso, na hora que ele vai comer, principalmente ração seca, a gente vê que ele tem mais dificuldade de comer ração seca, né? Às vezes o tutor fala, nossa, ele tá querendo comer só ração úmida, né? Ou ele não tá querendo comer nada, né? Pela dor mesmo. Mas eu vejo muito isso, assim, na rotina. O tutor falar, ele tá querendo só ração seca, só ração úmida, desculpa. Porque a ração seca, ao comer, ele acaba se machucando, né? Às vezes, o que o tutor percebe? Sangue na vasilhinha, né? Então, na água, na hora que o animal vai beber água, deixa um pouquinho de sangue, seja na vasilha de água, seja na ração também, né? Outra coisa que eu vejo também, eles ficam tão incomodados que às vezes eles ficam fazendo assim com a boca como se quisesse tirar alguma coisa da boca, sabe? Não sei se você já observou isso, Fabiana. Já ouvi relatos também. Às vezes o tutor chega falando, ô doutora, o meu gato tá com alguma coisa na boca. Ele quer tirar alguma coisa da boca, ele tá engasgado. Também, às vezes eles falam isso. O que eu já peguei foi isso. A maior parte dos tutores falando isso. Que parece que o animal tá engasgado. Ele tem alguma coisa atravessada na garganta e tá tentando ou engolir ou pôr pra fora. Que dó. E assim, deve doer muito mesmo, né, gente? A gente com uma afta, a gente sente tanto incômodo, né? Exatamente. Aquela boquinha toda ferida. Então eu acho assim que, em resumo, o gato que muda o comportamento, né? Porque o gato com dor, ele muda o comportamento dele, não se lambe como antes, saliva muito, um odor forte, um pelo feio. Às vezes a gente encontra um sangue ali na vasilhinha, seja de ração, seja na água. É isso, não sei se você tem alguma coisa para complementar, Fabiana. Não, acho que na maioria das vezes é só isso que eu escuto mesmo. Às vezes, quando a doença já está bem grave, eu percebo também essa salivação, mas uma saliva mais espessa, sabe? Já peguei também a saliva de um odor bem fétido, né? Bem ruim mesmo. E salivação bem espessa e dificuldade de ingerir mesmo o alimento. Acho que é o que eu mais escuto. Sim. E o engasgo também, como se ele estivesse querendo... Engasgo não, né? Às vezes ele passa a patinha na boca, né? Como se ele estivesse querendo tirar alguma coisa. Sim. É isso, eu acho. Fabiana, quando você submete os animais à anestesia, né? Porque abrir a cavidade oral do gato, ainda mais nesse tipo de quadro que ele está sentindo muita dor, é muito difícil, muito estressante para o animal. Quando você submete o animal à anestesia e consegue abrir e explorar a cavidade oral, como que você vê as lesões na boca do gato com gengiva estomatite? Então, na minha rotina, até mesmo de atendimento clínico, foram poucas vezes que eu não consegui fazer essa abertura. Óbvio que a gente tem que abrir o mínimo possível, porque já está doendo, então para não causar um estresse maior ali para o gato, mas na maioria das vezes eu consigo abrir. Óbvio que durante a anestesia é melhor da gente observar. E aí o que eu consigo ver melhor? Principalmente o que a gente chama de hiperplasia, então um aumento mesmo ali da gengiva, principalmente aqui na região dos dentes superiores. Esse aumento bem no fundo da boca. Eu vou até mostrar uma foto aqui agora dessa paciente que eu falei para vocês. E eu peguei um caso recente que, infelizmente, quase a gente não consegue fazer a intubação do gato. Porque a hipoplasia, a proliferação estava tão grande que provavelmente já estava ali atingindo a orofaringe, né? Porque essa doença ela pode também atingir outras estruturas. E quase a gente não consegue fazer a intubação. Já peguei também edema sublingual por conta de gengiva estomatite. Então, é uma doença, assim, bem agressiva, sabe? Vou mostrar uma foto aqui, que é da paciente que eu falei para vocês, que é da Amora. Deixa eu ver só onde que eu viro aqui a câmera, que eu já esqueci. Ah, tá cheio. Peraí. Não sei se vai dar para ver certinho. A primeira vez que eu atendi a Amora, ela tinha 1 ano e 2 meses. E aí, tô aumentando bem, Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para avaliar. A primeira vez que eu atendi
dia ela só tinha esse aumento de volume aqui, ó, de um lado da boca. Então, o que foi a minha primeira abordagem? Fazer uma inspeção com ela anestesiada, fazer radiografia e avaliar o que estava acontecendo. Como era só deste lado da boca, eu falei, poxa, pode ser uma neoplasia, né? Pode ser um carcinoma, a primeira coisa que eu pensei. Fiz a biópsia, veio como infiltrado, linfoplasmocitário, que é o característico mesmo da gengivistomatite, e aí propus o tratamento, porém a tutora não quis realizar o tratamento na época, e aí eu gosto de mostrar os 6 meses depois, graças a Deus ela voltou para mim 6 meses depois. Olha, 6 meses depois como que estava a boquinha dela, vou aumentar aqui. Olha isso. Quer ver, deixa eu diminuir aqui. Olha que dó como que estava 6 meses depois a boquinha dela, ó. E da amora dá pra gente ver perfeitamente o edema sublingual, olha lá, ó. Deixa eu ver se dá pra focar melhor. Então, é exatamente essa lesão que a gente consegue avaliar. E, principalmente, né, é bem característico da gengivistomatite, essa coloração da gengiva, que a gente fala coloração cereja, né? Que é essa inflamação bem grave, tá? E aí, geralmente, é isso que a gente avalia. No caso da amora, ela não tinha doença periodontal, ela não tinha perda de sustentação dos dentes, então não havia doença periodontal, mas pode acontecer de ter sim, tá? De já ter perda de sustentação dos dentes e doença grave, dente com mobilidade, acontece muito também, tá? Deixa eu virar agora. Impressionante como é que o curso foi de 6 meses, né, de uma foto para outra, como é que é rápido, exatamente. Né? Infelizmente, dessa outra foto, ela já tinha parado de comer. Então, aí a tutora já me procurou e falou, olha, eu devia já ter feito o tratamento que você havia me proposto, ela parou de comer, então agora vamos fazer o tratamento. Porque você imagina tentar, porque no caso da gengivistomatite, o que a gente tem que fazer? A gente tem que reduzir a carga microbiana na boca. Para isso, tem que fazer escovação com clorexidina pelo menos 2 vezes ao dia. Como que vai escovar o dente com um tamanho de afta desse na boca? Infelizmente, o animal não vai permitir, né? Por conta do nível de dor que ele está sentindo ali, vai ser muito difícil fazer essa escovação. Então, geralmente, a gente já parte para o tratamento clínico e cirúrgico. Show de bola. Pessoal, só eu esqueci de avisar, quem estiver assistindo e tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade de mandar aqui nos comentários. Falando nisso, a doutora Michele, oftalmo, mandou um comentário aqui pra gente. Tá faltando você aqui, Michele. Pra gente falar um pouquinho sobre os olhos aqui dos gatinhos. A gente tem que marcar uma live sobre isso. Temos mesmo. Fala aproveitando que você... Pois é. Dá pra e a gente tá rolando, né, Thalita, pra fazer live com a Michele, né? Pois é. Fabiana, aproveitando isso que você tocou aí, sobre o tratamento, o Rubens mandou aqui, ó. Thalita, existe algum remédio para aliviar isso? Vamos falar como que é feito o tratamento para gengivistomatite felina. Bom, eu vou comentar até onde eu faço, tá. E aí a Fabiana comenta o que ela faz, né? Bom, por etapas. A Fabiana comentou de uma coisa muito importante, a gente precisa diminuir aquela carga bacteriana ali da boca, né? Então, muitas vezes a gente tem que entrar com antibiótico, a Fabiana comentou da clorexidine, né? Eu também entro, né, com o uso desse antibiótico, e a gente fala, é um antibiótico que a gente vai passar, né, na boquinha do animal. Além disso, eu costumo muito entrar com antibiótico oral também, né, então a gente faz ali a escolha de um antibiótico que vai ter uma ação satisfatória ali. Eu gosto muito de entrar com amoxicilina com clavulanato, mas existem outras opções, né? Mas na minha rotina é o que eu mais faço. E aí, exatamente por ser uma doença, exatamente por ser uma doença que tem uma questão ali do sistema imune muito importante, muitas vezes a gente tem que entrar com corticoterapia também, né? Então aquela boca muito inflamada, a gente vai precisar de entrar com corticoterapia. Existem até estudos que falam, às vezes, do uso da ciclosporina. Eu nunca precisei de entrar com ciclosporina, não. Regra geral, eu uso corticoide mesmo, a prednisolona, que eu costumo fazer com frequência. Ela vai bem, né?
remédio para dor, a gente tem que fazer, Exatamente. né? Eu vejo a gabapentina fazendo um papel muito, muito bom, né, nesses casos, então eu uso bastante. E assim, o que que acontece? Como eu mexo muito com gato, às vezes eu recebo muito gato que veio de outro veterinário com esse histórico dessa doença, falando que não foi, que não deu certo o tratamento clínico. E aí eu gostaria de mencionar que assim, que não adianta também achar que vai passar corticoide, por exemplo, por 2, 3 dias. Não é isso, né? O corticoide numa doença dessa, às vezes, dependendo do que a gente quer. Às vezes eu posso passar por menos dias para ir para uma cirurgia, né? Para dar uma inflamada. Mas às vezes o tutor simplesmente não quer, né? Ele não vai para uma cirurgia, ele quer só tentar o tratamento clínico. Então a gente tem que tentar ali um corticoide, às vezes uma dose maior, por mais tempo, sabe? E aí às vezes a gente tem uma boa resposta, né? É claro que vai depender de vários outros fatores. Por exemplo, o que eu vejo? É muito difícil a gente ter uma boa resposta em gato, principalmente gato FIV. Muito difícil. Gato felve também, claro, mas eu vejo os gatos com AIDS felino tanto que é difícil, sabe? Então, os gatos com retrovirose, a gente vê uma dificuldade mesmo na resposta do tratamento, né? E fora isso, existem terapias alternativas também, aí não a minha... Não é o que eu faço com frequência, mas eu já ouvi falando muito da utilização do laser, né? Sim, e também do uso de célula-tronco. Eu não sei se você tem experiência, Fabiana, com isso, mas eu já vi alguns estudos também comentando sobre o uso de célula-tronco. Já vi sim, mas não tenho experiência ainda. Tem um pessoal aí em São Paulo já fazendo, né, uso de célula-tronco, mas também nunca utilizei não, tá? Mas é uma coisa da gente se pensar sim, com certeza. Eu já li alguns estudos com uma resposta satisfatória, mas é isso, assim, na minha rotina o que eu vejo, os gatos com retroviroses, o tratamento clínico é muito difícil, muito difícil. E outra, a gente às vezes tem que entrar com corticoide aí, uma dose um pouco maior, o gato com retrovírus, a gente quer melhorar um gato com retrovírus, a gente quer melhorar o sistema imunológico. É aquela situação, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, sabe? Infelizmente eu tive uma paciente que já havia 2 anos que ela tomava corticoide de uso contínuo. Então, a moça já, né, a tutora, ela já estava desesperada, ela falou assim, eu tô morrendo de medo da minha gata desenvolver uma diabetes, porque já tem 2 anos que ela toma corticoide, e assim, é nítido que a gente vê também às vezes, e a gata era felve positiva, era nesse caso, e aí melhorava, porém passava um tempo boa, eu tô com outro assim também felve positivo, piora. Tem episódios, volta, piora, volta, né, melhora, piora. Sim. Então, às vezes é uma alternativa, né, os estudos falam, né, da gente fazer a associação dos 2 tratamentos, né, do clínico e do cirúrgico. Sim. Eu sempre explico tudo pro tutor, e aí a Fabiana com certeza vai saber disso muito bem. Nem todo tutor aceita, né? Por mais que a gente explica, porque assusta, né? Quando a gente fala da cirurgia, e eu vou deixar a Fabiana falar como mas quando a gente explica, eles assustam, apesar da gente ver as respostas tão boas depois, né? Eu falo assim, de como o gato fica, né? Ele fica clinicamente bem. Em relação a se alimentar e tudo, mas o tutor, ele assusta muito, né? Então, nem todo tutor topa isso. Mas eu acho que é nosso papel falar do que deve ser feito e tá com o tutor aí para o que ele decidir. E também, decidiu que vai ser tratamento clínico, vai ficar com corticoide, a gente tem que explicar os efeitos colaterais disso, né? Não, com certeza. Eu tive um caso... Oi? Pode falar. Pode falar. Eu tive um caso que eu optei em fazer em 2 etapas do tratamento cirúrgico. Então, eu fiz as extrações de um lado da boca, e aí eu optei, porque o gato, clinicamente, ele estava debilitado, eu optei para fazer o outro lado da cirurgia depois de 15 dias. E aí, 15 dias depois que eu fui fazer o retorno do gato, era nítido. Aqui a lesão desse lado havia melhorado completamente e desse lado continuava. Isso para o tutor entender
é outra coisa, assim, bem legal, porque ele viu e falou, nossa, doutora, do lado que extraiu os dentes, já não tem mais lesão, então pode terminar o outro lado e fazer o que tem que ser feito. Então, às vezes eu faço isso também justamente para a pessoa ver que, porque eu já escutei também, mas qual a garantia que eu vou ter que meu animal vai melhorar extraindo os dentes, né? Ele vai perder os dentes e qual garantia eu vou ter que ele não vai sofrer, né? Continuar sofrendo com essa doença, com dor na boca. Então, é uma outra alternativa também, a gente começar esse tratamento aos poucos, né? Para a pessoa entender que realmente aquilo ali, dependendo do caso, igual a Thalita falou, seria o melhor para o animal. Uhum. E, Fabiana, como é que é o tratamento cirúrgico, então? Como é que é a conduta? Então, estudo que a gente tem é que, aí no caso fala de 80% dos animais, tá? Que fazem as extrações caudais ao canino, ou seja, extrai os dentes pré-molares e molares, que são os que estão, na maioria das vezes, em contato ali com a lesão, melhora, né? Tem uma cura clínica e bem boa. Na minha rotina é o que eu geralmente faço. Então, eu faço a extração dos dentes pré-molares e molares, e aí eu faço limpeza, raspagem dentária, polimento dos dentes caninos e incisivos, e aí a gente vai partir para a higienização mesmo, para os cuidados em casa. A Amora é uma que eu fiz isso e deu super certo. Eu fiz, inclusive, até assim, ela tinha 1 ano e 8 meses, né, quando eu fiz essas extrações. Eu fui revê-la agora, ela já está com 3 aninhos. É outra gata, o pelo desenvolveu, o corpo, não, é nítida a melhora dela. Então, geralmente eu faço isso. Faço extração de pré-molares e molares e dependendo da situação, a gente depois vai avaliar a necessidade de extração total. 20% dos gatos não responde só às extrações de pré-molares e molares, tá? Então, às vezes, a gente precisa fazer extração total. E eu já tive um caso que, mesmo com extração total, o gato, infelizmente, continua babando, continua tendo sintoma. Então, nesses daí, a gente tem que fazer pulsoterapia, né? Com antibiótico e corticoide. Não tem outra alternativa. Mas, graças a Deus, foi um só. E tô com um agora felv positivo, que ele teve recidiva, mas, infelizmente, a tutora ainda está um pouco relutante de extrair pré-molares e molares. Caninos, desculpa. Nesse caso de não extrair caninos, o que eu oriento? Pelo menos fazer uma raspagem dentária a cada 4 meses, sabe? Porque se quer manter os dentinhos, a gente tem que reduzir carga microbiana ali. Então, fazer essa raspagem dentária a cada 4 meses e fazer essa aplicação da clorexidina diariamente, pelo menos uma vez ao dia. Só para complementar, os casos que eu tenho que não responderam bem à extração, todos, assim, na verdade eu tenho uns 3 casos que não responderam bem à extração. Os 3 eram FIV positivo. Positivo, né? FIV, né? Apesar do FeLV ser mais comum, a gente vê mais gato FeLV positivo, nesses casos, esses 3 gatos eram FIV positivo. Entendi. Acho que é mais por conta do sistema, né, imune mesmo, comprometido. Sim. E aí é difícil mesmo. Nossa, é muito complicado. E aí eu acho que nesses gatos vale super pensar, né, no laser, na célula tronco. Com certeza. É uma alternativa, né? O laser, ele ajuda muito na dor e na inflamação, né? É bem legal o uso do laser mesmo. Chegaram 2 perguntas de médicos veterinários aqui, e eu vou passar cada uma de uma vez. Primeiro foi do Alfeu, que é meu pai, que também é veterinário, perguntando se vocês têm experiência com o uso de esperamicina associado ao metronidazol e também associado ao anti-inflamatório no tratamento do complexo de gengiva e estomatite. É uma indicação, né, também. É que não é a minha primeira escolha, eu uso muito amoxicilina com cloroquina. Não é a minha também. Mas é uma indicação. Vocês preferem amoxicilina com clavulanato? Sim. Hoje em dia eu tenho usado até mais clindamicina, sabe? Mas qualquer uma das duas são boas. Tanto a amoxicilina quanto a clindamicina são bem boas. A esperamicina também não é a minha primeira escolha. E anti-inflamatório eu também utilizo. Mas como na maioria das vezes vem esse tecido como eu mostrei, né? Para eu conseguir, principalmente quando eu vou para cirurgia, para eu conseguir ter uma qualidade boa de tecido ali, para reduzir meu tempo de cirurgia, para eu conseguir mexer na gengiva, eu prefiro optar pelo corticoide mesmo.
Sim. quando está muito aumentado, quando está muito demasiado ali a região. Por quê? Na maioria das vezes, quando você vai para fazer extração de dente, a gengiva está friável, você não consegue nem pegar com a pinça. O tecido se desfaz ali. Então, isso atrapalha muito a cicatrização, principalmente por conta disso, né? No pós-operatório, a gente precisa ter uma recuperação mais rápida possível. E assim, a minha alegria é ver depois o vídeo do pós-operatório o gatinho comendo horrores sem extração de dente, né? Então, podem ficar tranquilos, porque o animal vai comer de qualquer jeito. Sim. Não tem essa, né? Tava até conversando esses dias com uma amiga e ela falando comigo que já viu gato com mandíbula fraturada comendo horrores. Então, é bem assim, o animal ele vai conseguir comer, não se preocupe que não vai ter problema algum sem os dentes. Isso só para complementar, o Alfeu comentou, né, do uso anti-inflamatório. Se for pensar naqueles tutores que não querem, né, fazer extração de dentes, que vai ficar nesse tratamento clínico, a minha indicação é que faça o uso do corticoide, né, porque você vai ter que fazer isso por muito tempo. A gente sabe que os gatos, eles reagem ao uso do corticoide melhor do que os cães, e nós humanos, por terem menos receptores, eles têm menos efeitos colaterais, né? Então, eles lidam bem com o uso desse corticoide. É claro, gente, é um corticoide, vai ter efeito colateral, a gente acompanha a glicemia, óbvio, né? Mas aí a escolha do anti-inflamatório tem que ser um anti-inflamatório esteroidal, tem que ser um corticoide. Eu uso muito a prednisolona com uma resposta boa, assim. Show de bola. Fernanda Diniz mandou aqui, ótimo tema, e ela perdeu algumas informações e não sabe se foi respondido. Sabe, a gente não respondeu a pergunta dela. Ela está perguntando quais alterações laboratoriais são encontradas nesse tipo de situação. Posso falar? Pode. Bom, aí você complementa alguma coisa. O que a gente geralmente encontra, né? A gente vê uma leucocitose, né? Por neutrofilia, geralmente. E uma coisa importante de mencionar é o aumento das globulinas. Né? Exatamente. A gente vê isso com frequência. Acho que seriam essas as alterações laboratoriais mais importantes. É isso mesmo que eu ia falar. É aumento mesmo de globulina e leucócito. Acho que exatamente, porque as globulinas vão aumentar ali exatamente porque a gente está falando aí de uma resposta do sistema imune, né? Então, é isso que a gente mais vê. Pessoal, por falar em pergunta, a Thalita abriu uma caixinha de perguntas no Instagram dela essa semana e a gente recebeu algumas perguntas sobre esse assunto. Vou dar uma lida aqui com relação ao tratamento, né? Veio uma pergunta da Turminha do Miau. Se a gengivistomatite felina tem relação com um complexo respiratório e se fazer a limpeza bucal com SET previne o aparecimento da doença. Eu acho que a parte do complexo respiratório é o que a gente falou, né? O complexo respiratório, ele é a gripe, bem entre aspas, dos gatos. Então, quando a gente fala em complexo respiratório, a gente está falando de uma doença que está envolvendo ali o herpes vírus, calicivírus, às vezes a clamídia, enfim, e outros agentes, né? E aí, pensando nessa doença que a gente está falando, né, na gengivistomatite, o calicivírus e o herpes vírus vão ser o que vão ter mais relação, né? Por acreditar que eles podem ser aí um gatilho para essa doença. Então, a relação com o complexo respiratório seria isso, porque são agentes que causam complexo respiratório e também podem ser um gatilho para essa doença. E com relação à SET, Fabiana, ela previne o aparecimento da doença? Então, prevenir, ela não previne, né? Ela vai prevenir mesmo feito, né? A escovação ali mecânica, usando a escova de dente junto com a pasta, ela vai prevenir o acúmulo de placa bacteriana. Mas, assim, prevenir a doença, infelizmente, a gente não tem como, né, prevenir. Vai prevenir o desenvolvimento de doença periodontal, vai reduzir carga microbiana ali na boca, mas como a gente não tem causa definida ainda dessa doença, né, que já aconteceu comigo também, de eu atender paciente que não tinha nenhuma, né, não era FIV, não era FeLV, e tinha a gengivistomatite, não tinha calicivírus, deu negativo o teste de calicivírus, a gente não sabe falar, né, então, infelizmente, prevenir não temos ainda conhecimento, sabe? Mas fazer a escovação com a pasta, sem sombra de dúvida, é muito bom para prevenir doença periodontal.
E como uma doença periodontal pode ser um gatilho, então é uma forma mesmo da gente dar uma cercada aí, né, de não desenvolver. Mas garantir que ela não vai aparecer 100%, aí a gente não consegue. Ainda. Se Deus quiser, um dia a gente vai conseguir. Tomara. Tomara. Aí outras duas perguntas que chegaram, meio que a gente já abordou. A Edna perguntou se a extração dos dentes resolve o problema. E o Markman perguntou se tem que tirar todos os dentinhos. Você já abordou, né, Fabiana? Falando que a extração dos dentes ajuda substancialmente, né, fazendo a retirada dos dentes caudais aos caninos. E, igual você falou, não tem que, nesse primeiro momento de abordagem, retirar todos os dentes, né? Exatamente. Vai depender muito do nível, né, de como que tá a doença na boca do animal. Esse último que eu fiz, né, o último procedimento que eu fiz agora do paciente, a situação dele estava muito, mas muito feia mesmo. Da gengiva do canino tá friável, e ele tinha, com 2 aninhos, uma doença periodontal que, assim, me assustou muito. Vários dentes com mobilidade, dente molar, que geralmente tem uma estrutura óssea boa com mobilidade, de fazer extração até relativamente fácil. Então, vai depender muito, porque já é a própria doença periodontal, quando tem dente com mobilidade, a nossa indicação, né, já é extração, porque um dente com mobilidade, ele já perdeu ali o suporte ósseo. Então, vai depender muito de como que tá. Então, geralmente eu faço essa avaliação radiográfica, clínica, para ver quais dentes eu vou extrair. Então, isso tudo também é acordado com o tutor, né? Se ele falar comigo, não, doutora, os dentes que não tiverem doença periodontal, que não tiverem comprometidos, pode manter, que a gente vai fazer escovação, a gente vai tentar higienização, a gente mantém esses dentes e vai observando. Mas é aquilo, né? Não quer dizer que, às vezes, eu vou extrair premolar e molar, o animal nunca mais vai precisar passar por nenhum procedimento, né? O ideal é esse animal retornar, fazer o acompanhamento, para a gente ver se está precisando de uma limpeza profissional, né? Uma raspagem dentária, e ver como é que está essa escovação, se está conseguindo fazer ou não. E uma coisa que eu acho importante mencionar, que eu alinho muito isso com o tutor, né? A gente tem que alinhar as expectativas. Exatamente. Eu explico toda essa questão e também eu falo, olha, ele entender que o que vai ser feito mesmo, muitas vezes, vai ser definido lá na hora, né? Porque o animal anestesiado, você consegue fazer um exame clínico da cavidade oral muito melhor, fazer uma inspeção muito melhor, vai fazer o raio-x, né? Da cavidade oral. Então eu falo muito com o tutor. O que eu tô vendo aqui, eu não sei se é exatamente o que o veterinário com o animal anestesiado vai ver também. Ele vai conseguir ver muito melhor, né? E uma coisa que eu acho muito importante é fazer com o veterinário especializado na odonto. Porque daí, se não, faz um veterinário que não é especializado, aí extrai dente errado, fica pedaço de raiz lá dentro, e aí não vai resolver. Aí ele fala, não, extrair não resolveu. Claro, não fez nem a extração direito, né? Então eu acho super importante isso. A gente tem muito relato de, às vezes, até não fica raiz, mas às vezes fica ligamento periodontal. Ligamento periodontal é gatilho, a gente não sabe ainda por quê, para não melhorar a doença. Então não é uma extração fácil, né? Depois que eu faço a extração do dente, eu ainda passo uma broca ali no alvéolo do dente para eu garantir que não tem tecido nenhum, que não tem contaminação nenhuma, que não tem nada. Eu tiro literalmente tudo e fecho a gengiva, porque também a gente não pode deixar o local ali aberto, né? Para ter uma cicatrização boa. Então, assim, gato boquinha de gato é extremamente complexa. E sem a radiografia é muito difícil fazer extração de dente, muito mesmo. Bem complicado. Isso que a Thalita falou, tocou no assunto, é fundamental, né? Fora que às vezes tem que abordar com um especialista, não tem outra conversa. Na hora que vai fazer a radiografia, às vezes vê algum dente com reabsorção, né? Exatamente. Então, assim, tem que ser num especialista, gente, não tem jeito, não tem jeito. Não, com certeza. Pode falar. Pode ir. Eu tive uma paciente que, infelizmente, eu tenho até foto dela aqui, até posso mostrar aqui. Ela veio premiada, tadinha, essa que tomava, já tinha 2 anos que ela tomava corticoide, ela tinha tanto gengiva estomatite crônica, quanto lesão de reabsorção dentária.
O relato da dona dela é que ela chegava perto da vasilha de comida e na hora que ela ia para tentar prender o alimento, ela batia o dente no dente que estava com lesão de reabsorção, dava um grito e saía correndo. Sim. Então, outra coisa que eu tenho visto muito na gengivistomatite, por ser um processo inflamatório e infeccioso, ela também é gatilho para desenvolvimento de lesão de reabsorção dentária do tipo 1. Eu tenho até foto dela aqui, ó. É da Tunica, tadinha. Tem foto dela aqui, deixa eu mostrar. Aqui, ó. Ela tinha, então, olha lá, o fundo da boca alterado, né? Tinha o complexo gengivite estomatite, ó. Deixa eu virar aqui, senão não vai dar. Olha lá, ó. Então, ela tinha o fundo da boca lá bem inflamado e ela tinha lesão de reabsorção. Já vou virar aqui para mostrar a radiografia lá, ó, tá vendo? Então, eu vejo bem relacionado lesão de reabsorção e gengivistomatite associada. Então, nesses casos, outra coisa que eu gosto de explicar bem na consulta é que nesses casos, infelizmente, dente com lesão de reabsorção também a gente não consegue manter. Tem que extrair. Então, a única forma de tratamento da lesão de reabsorção é a extração mesmo. Então, tudo vai depender da radiografia e do exame clínico ali com o animal anestesiado. Exato. É completamente diferente. A abordagem, a análise com o animal anestesiado, com o raio-x intraoral é completamente diferente. Você vê coisas que você nem imaginava que podia estar acontecendo. Exatamente. E a última pergunta que chegou para a gente foi o que a Fabiana começou a abordar. Como que pode ser feita a prevenção da gengivistomatite? Existe como fazer a prevenção dessa doença? Atualmente? Pode falar. É o que a Fabiana falou, gente. A gente sequer sabe a causa direito, né? Quanto mais a prevenção. Mas a gente tenta acercar de todos os lados. Então, escovar os dentes não é para prevenir a doença, né? Mas para que não tenha uma doença periodontal que possa ser um gatilho. Bom, pensando em retrovírus, que pode ser um gatilho também, vacinar, né? Aí para FeLV só, porque FIV a gente não tem vacina. E aí para FIV, né? Não deixar o animal ir na rua, não ter contato com os positivos. Pro complexo, né? A gente também tem vacina. Mas é isso, assim, não é uma prevenção direta para a doença, né? A gente está meio que cercando. A gente falou das casas que tem muitos gatos, né? As casas que tem muitos gatos, mas aí a gente fala prevenir o estresse, mas uma casa que tem muito gato vai ter estresse, né? Mas enfim, aí aquela conversa sobre a gatificação no ambiente, né? Enfim, mas isso é um assunto quase que para uma outra live. É isso. Que nós estamos enrolando também para fazer, que já tem uns 2 anos que nós estamos fazendo essa live, né? Verdade. Nós falando que ele chamar o doutor Bagunça lá, o Fabiano, pra gente. Nós temos que enquadrar ele e fazer a live. Né? Porque essa live aí é muito importante. A gente falar desse assunto. Com certeza. Melhora muito a vida dos gatos. Pois é. E a gente atua como inibe um dos possíveis gatilhos, né, da gengivistomatite. Pessoal, do que eu tinha anotado aqui, chegamos ao final. Se tiver alguém mais com alguma dúvida e quiser mandar a pergunta, pode ficar à vontade. Queria agradecer mais uma vez a vocês duas por compartilhar o tempo e o conhecimento aqui com os membros do clube. A gente fica na correria do dia a dia e a gente acaba que não passa as informações que a gente tem para o pessoal. Eu acho que é interessante a gente passar pontualmente, né, para o pessoal, para poder explicar o que a gente pode atuar, principalmente na prevenção, né? Eu sei que a gengivistomatite não tem como prevenção, mas até para explicar, para falar da questão do tratamento, que às vezes os tutores e uma grande parte dos médicos veterinários também tem relutância, né, em aceitar o tratamento com relação à extração dos dentes. Fica pensando que, igual a Fabiana falou, que vai provocar mais sofrimento ainda para o animal, mas é pelo contrário, né? A gente tem evidência científica atualmente que comprova que a extração é uma conduta muito interessante para o animal. A gente vê no pós-operatório imediato, o animal já deitando o queixo no comedor e mandando ver, porque ele estava num desconforto muito grande, que foi tirar os dentes e teve uma melhora, uma qualidade de vida muito melhor para ele. Isso aí. Com certeza. A turminha do Miau agradecendo, foi muito esclarecedor. Que bom. A gente fica na correria do dia a dia e a gente acaba que
sentar para bater esse tipo de bate-papo é muito importante. Muito. Eu agradeço vocês, agradeço a Fabiana, Obrigada, informação de qualidade. é muito bom. O Guilherme está sempre aí preocupado, né, em levar essas informações. Adoro nossos bate-papos, muito obrigada, gostei muito e vamos marcar mais. Com certeza. A gente pode marcar uma outra para falar só de lesão de reabsorção dentária. Isso mesmo. Essa aí essa precisa de tempo para fazer, porque essa aí é longa a live. Com certeza. Pessoal, então, muito obrigado pela participação de todos vocês que estavam aqui com a gente desde o início, quem chegou no meio também. Essa live vai ficar salva aqui no perfil do Clube dos Bichos. Eu também vou compartilhar com as meninas para elas postarem no perfil delas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar mensagem no nosso perfil do Clube dos Bichos e também no perfil pessoal da Fabiana e da Thalita, que elas têm maior disposição para poder responder para a gente. No correio do dia a dia a gente acaba não respondendo na hora, não. Mas chega uma hora no final de semana, à noite, que a gente consegue responder para vocês. Então, muito obrigado por todos vocês que estavam acompanhando aqui com a gente. E até a próxima live aqui no Clube dos Bichos. Tchau, gente.